Só pode descansar no poder de Deus quem é crente de verdade. Vou falar direto para você nessa noite. Porque quem não é crente não confia que tem um Deus que cuida de tudo. Quem não é crente vive sob o domínio da incerteza da vida. Vive fazendo prognósticos, planos, pautados em pretensas arrogâncias. Quem é crente, ao contrário, entende que tudo o que vier a alcançar é produto da providência de Deus. Nesta noite eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 4, versos 13 a 17. E eu lhes falo nesta noite, essa última mensagem de 2023, como um alerta ao seu coração. Até mesmo porque, muito provavelmente, você seja mais orgulhoso do que costuma admitir. Quando eu pensei no título desta mensagem, o orgulho nosso de cada dia, eu me vi pensando nessa direção. Difícil admitir, difícil reconhecer, mas todos nós somos orgulhosos. Em uma medida ou outra, fazemos planos, temos nossas pretensões, e se não resguardarmos o nosso coração, podemos cometer este pecado contra Deus, que alguém já disse que é o mesmo que disputar com Deus por supremacia e exaltar o coração contra Ele. Eu vou repetir esse conceito daqui a algum tempo e outras vezes mais. O orgulho é a tentativa estúpida do homem de se colocar no lugar de Deus. É disputar com Ele por supremacia. É exaltar o coração contra Deus. Todo orgulhoso é anti-Deus. A carta de Tiago, rapidamente apresentando a vocês, é uma carta que tem uma mensagem certeira em direção a uma comunidade de judeus convertidos ao cristianismo que estava fora da Palestina. Na verdade, são comunidades, são igrejas, mas majoritariamente formada por judeus. Eu sigo a ideia de que são comunidades que se reuniam na Síria, no Egito e na Babilônia. Tiago é pastor em Jerusalém. E muitos do seu rebanho estavam nessas comunidades, que ele chama de as 12 tribos da dispersão. E Tiago então se aproveita de um sermão que ele havia pregado no Sermão do Monte, Mateus capítulos 5 a 7, e manda esta carta a estas comunidades.
Como fica muito difícil para a gente ter noção de quais comunidades específicas ou quais igrejas específicas foram alcançadas, a carta de Tiago, junto com a carta de Hebreus, as 3 de João, as 2 de Pedro e a de Judas, são chamadas de epístolas gerais. Nesta carta, Tiago expõe um problema sério que estava acontecendo nessas comunidades. Um litígio, uma divisão, um conflito social envolvendo ricos e pobres da mesma comunidade. Pobres que estavam sendo estigmatizados e colocados então na marginalidade pelos seus próprios irmãos. Ricos gananciosos, presunçosos, que estavam confiados demais das suas riquezas a ponto de desprezar o seu próximo, como nós vamos encontrar no capítulo 2 de Tiago, e também ao próprio Deus, como vamos ver nesse texto, uma vez de que eles faziam planos e já não contavam mais com a soberania de Deus. Já não contavam mais com a providência de Deus. Gente orgulhosa que só pensava em si mesma. E a gente convive, queridão e queridona, ao longo dos anos com gente assim. Com gente egoísta. Com gente que lida com a gente, olha para a gente de cima para baixo, o tempo todo. E no mundo assim a gente fica preocupado dizendo o seguinte: como que eu vou me manter? Eu, na minha mensagem de Natal aqui, expondo Colossenses capítulo 1, eu desejei a vocês no domingo passado um Natal humilhante. Porque citando Robert McCheyne, toda vez que você olhar para você mesmo, olhe 10 vezes para Cristo. O Natal nos humilha. Porque é o nascimento de um Deus que se fez homem. Ele se humilhou. Eu não sei como tem gente que vê algum tipo de brilho no Natal que seja pretensioso, porque o Natal nos ensina a humildade, ao rebaixamento, ao esvaziamento, para usar uma expressão de Paulo em Filipenses capítulo 2. Então, Yara, eu vou seguir a mesma linha, dizendo: desejo um feliz ano novo humilhante. Um feliz ano novo em que você vai pautar a sua vida à base do princípio exposto aqui. Na frase que você já falou, fala ou ouve constantemente, mas que nem sempre está de acordo com aquilo que é o princípio aqui, que é a expressão "se Deus quiser". Que existe não apenas na língua portuguesa, não apenas no princípio ensinado por Tiago, que era judeu, mas até em árabe. Inshallah, dizem os árabes. Transliterando para o português seria Oxalá, tomara Deus que, se o Senhor quiser, se Deus quiser, não só viveremos em 2014, mas também faremos isto 2024. Não apenas viveremos, mas faremos isto, aquilo e aquilo outro. Diz o texto: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã
que poderia ser neste ano ou no próximo. Iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano. Planos. E faremos negócios. E teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, Inshallah. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, o que é fazer o bem? Confiar na providência de Deus. E não o faz, nisso está pecando. Pecando. Deus, continue a falar com o seu povo e faça desse momento um momento solene de céu na terra. Por favor, Deus, honre a tua palavra entre nós, no nome de Jesus. Amém. E amém. Provérbios 16, 5 diz: o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso, e é evidente que este não ficará impune. M. Carmichael disse: aqueles que pensam muito a respeito de si mesmos não pensam suficientemente. Charles Swindoll diz: o menor pacote do mundo é um homem empacotado em si mesmo. Provérbios 26, 12 diz: você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para o tolo do que para ele. Andrew Moore disse que o orgulho é a raiz de todo pecado, de todo mal. Thomas Watson disse que o orgulho é uma embriaguez espiritual. Ele sobe a cabeça como um vinho e intoxica o cérebro. É idolatria. Um homem orgulhoso é um adorador de si mesmo. E C.J. Mahaney disse: orgulho é quando seres humanos pecadores desejam o prestígio e a posição de Deus e se recusam a reconhecer sua dependência dele. E Provérbios 18, 12 diz: antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra. Iago, dando um clique aí, meu filho, por favor. O orgulho é a tentativa estúpida do homem de se colocar no lugar de Deus. É disputar com Deus por supremacia e exaltar o coração contra Ele. Analisando esta porção de Tiago como inteira, porque não vou pregar a segunda parte desta perícope que envolve o capítulo 5 até o capítulo 5, de 1 a 6, onde Tiago fala qual vai ser o fim dos orgulhosos. Isso eu vou deixar para você ler em casa. Mas eu já lhes adianto que os orgulhosos sofrerão do juízo de Deus. E a esse juízo ninguém escapará.
Nenhum orgulhoso sobreviverá a esse juízo. Até mesmo porque, falando claramente a você, nenhum orgulhoso vai entrar no reino dos céus. A primeira das bem-aventuranças em Mateus 6 diz: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Tiago está dizendo aqui, amados e amadas, de que o orgulhoso, dando um clique, Iago, pensa que tem o controle sobre a vida. E o apelo de Tiago é tão grande a este grupo de pessoas que ele diz: escutem agora. Versículo 13. Prestem atenção. Vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, passaremos um ano, faremos negócio, teremos lucros. Tiago está condenando aqui, queridão e queridona, um mundanismo que ele já havia dito que se expressa por guerras e contendas, porque no capítulo 4 ele vai começar a sua porção dizendo: de onde procedem as guerras e brigas entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam, nada têm, matam, sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar, a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Versículo 3, pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. O grupo é o mesmo. Gente rica, e eu não estou falando apenas do rico monetariamente falando. Existe muito pobre e orgulhoso, pobre metido a besta. Se você quer começar bem um ano, você precisa deixar-se dominar pelo Espírito Santo de Deus, a ponto dele tratar da soberba do seu coração e da pretensão que vez por outra você tem de ter algum tipo de controle sobre a sua vida. Nós não temos controle sobre nada. Tiago diz assim: olha, como é que vocês podem dizer, hoje ou amanhã vamos a tal cidade, vamos fazer negócios e teremos lucros? Versículo 14, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a vida? A vida não passa de neblina. Um cruzeiro que deixou o litoral norte de São Paulo com destino a Angra dos Reis. Nesta viagem de agora, de ontem para hoje, um término de namoro possivelmente foi o motivo para que alguém se precipitasse ao mar. Hoje eu vi no noticiário o perfil do cidadão, um homem comum. Um homem comum, com nome, com sobrenome, com história, com família. Um homem comum. O que Tiago, me parece, está repreendendo aqui, a Bíblia Reformada diz, é a pessoa que leva a vida e faz planos futuros sem considerar em todo o planejamento a vontade de um Deus que é soberano. A imagem aqui, meu jovem, é de um homem de negócios que faz os seus planos, tenta fazer o seu checklist no início do dia, fazendo planos para hoje e para amanhã. Aí você deve estar pensando, mas pastor, então Deus é contra o planejamento? Não, Deus não é contra o planejamento. Tiago não é contra o planejamento nesse texto. Por favor, me entenda bem. Deus é contra o planejamento que ele não seja incluído. O problema é quando você faz um planejamento, meu jovem, e você pura e simplesmente se esquece de que você não sabe de nada do que vai acontecer amanhã. Hein, Roberto? Quem pode saber? A vida é uma neblina. Aparece por um instante e logo se dissipa.
Tiago está se referindo a um grupo de homens, amados, planejadores, deliberados e autoconfiantes. Eles pensam que decidem os rumos das suas vidas, uma vez de que eles pretendem saber aonde vão, quando irão, quanto tempo vão ficar, e tendo absoluta certeza que vão obter lucros. O que o texto diz, olha, eles planejam receber ou angariar lucros. Augusto Nicodemos diz assim, não é errado planejar o futuro e os negócios, errado é fazer como se tudo estivesse sob o nosso controle. Errado é contar antecipadamente com o sucesso, como se tivéssemos poder sobre a nossa vida e sobre as circunstâncias. Errado é nos gabarmos e gloriarmos desses planos, declarando certos diante dos outros. Eu ouso dizer o seguinte, o problema é quando você fala. Porque o versículo 13 diz, vocês que dizem. Porque enquanto o seu planejamento estiver para você, por isso que receba uma palavra de Deus nesta noite, guarda para você o seu planejamento, em oração. Como disse Jesus no Sermão do Monte, conta para o seu pai em secreto, e o teu pai em secreto vai te recompensar. O problema desses caras aqui é que eles estavam falando, se mostrando para os outros, se exibindo para os outros, em assuntos que eles não tinham controle. Por isso que o texto diz, vocês que dizem. Porque versículo 14, vocês não sabem. Você só pode dizer aquilo que sabe. Isso me faz lembrar em Gênesis 11, quando aqueles cidadãos falaram o seguinte, venham, vamos construir uma cidade cuja torre e uma torre cujo topo chegue até os céus. Vamos tornar célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a terra. E eu não preciso dizer o que aconteceu, né? Preciso? Senhor confundiu a língua deles e acabou com o barato deles. Aquela torre ficou inacabada. Como aquela parábola que o Senhor Jesus conta. O homem que se pôs a construir uma torre, mas não fez o planejamento. Parece contraditório, mas não é não. Porque o planejamento com a bênção de Deus não faz com que se deixem torres inacabadas. Agora, quando você planeja contando apenas com seus recursos, faz o que muita gente deixa por aí. Torres inacabadas. Começa uma faculdade, mas não termina. Começa um determinado empreendimento, mas não vai até o fim. As primeiras dificuldades e adversidades abandonam. Por quê? Porque não fazem um planejamento sob a bênção de Deus. Tiago diz assim, vem cá, vocês sabem o que é a vida? O que é a vida? Provérbios 27:1 diz, não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. O que vai trazer amanhã, o dia? Não sabemos. Jó capítulo 7, versículo 7, diz, lembra-te de que a minha vida é como um vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Versículo 9, assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. O Salmo 39, versículos 5 e 6 diz, olha, eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquieta, amontoa riquezas e não sabe quem as levará. A maioria das pessoas que a gente vai encontrar ao longo deste novo ano, amados, incluindo os da nossa própria família, são pessoas que não fazem planos nenhum de acordo com a vontade de Deus, vão vivendo. Vão fazendo seus planos em cima de pretensas
Vaidades. E aí Eclesiastes diz, vaidades de vaidades, vaidades de vaidades. Tudo é vaidade. Eu não sei se você está pegando o princípio aqui, mas deveria se esforçar de prestar atenção. Tiago está falando aqui da transitoriedade da vida. Gente, a vida aqui não é fácil. Tem doença, tem acidente, tem provocação humana, tem ação sobre-humana. Por isso que a gente precisa aprender a confiar. E como o versículo 15 dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ninguém pode, amados e amadas, descobrir se vai viver mais um dia. Eu não sei qual é a sua perspectiva desse assunto, mas os nossos dias estão todos contados na terra. Os antigos costumavam dizer, ninguém morre de véspera. O Salmo 139, 16 diz assim, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então quando você faz planos, é bom dizer se o Senhor quiser, porque se o Senhor não quiser, não vai acontecer mesmo. Isso aí não é uma expressão que a gente usa apenas da boca para fora. É uma forma da gente entender perfeitamente, e por isso que tanto muçulmanos, quanto cristãos, quanto judeus pronunciam a mesma frase, cada um na sua tradição, na esperança de que alguma coisa boa só vai acontecer se Deus quiser. Isso daqui não é um chavão, não é uma recitação sem sentido. É uma consideração sincera e objetiva de que Deus tem um controle sobre todas as coisas da nossa vida, mesmo. Mesmo. E que em algumas situações, meu queridão, minha queridona, não adianta espernear, não adianta fazer biquinho, porque se Deus quiser que você em 2024, vá à lama para se encontrar com Ele, Ele o fará. Se for através de perdas que você vai aprender a valorizar aquilo que você tem, Ele o fará. O Marcos Granconato que fala assim, igreja boa é aquela que cresce e diminui, cresce e diminui, cresce e diminui. Porque a igreja precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Não pelo planejamento da sua liderança. Nós não podemos ser reféns, amados, de arrogantes pretensões. Versículo 16. Você se orgulha das suas arrogantes pretensões. No grego, arrogante pretensão é uma palavra só. Alazoneia, que significa conversa de fanfarrão. Rasgando o português, conversa fiada. Isso é arrogante pretensão. É conversa fiada. É jogar conversa fora. É se exibir por algo que não tem sentido. É fazer cartaz em algo que não tem nenhum sentido. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 4, 7, quem é que faz com que você sobressaia? O que é que você tem que não tenha recebido? Se você o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido?
João Calvino vai dizer de que nós podemos aprender essas palavras que Tiago está condenando mais do que uma fala equivocada. Eles estavam se gloriando em vãs pretensões. Eles não somente roubavam de Deus o direito de governar, como também se gloriavam disso. E isso não dá certo. Queridão, queridona, você até pode tentar lutar com Deus. Você até pode pensar que está lutando contra Deus. Mas como Jacó, registrado lá em Gênesis, você sempre vai perder para ele. Porque ele faz o que ele quer. Sempre. Daí então, o versículo 17 fala assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E aí, isolado esse texto, pode ter gente falando o seguinte: é fazer o bem sem olhar a quem, é fazer o bem para o próximo. Não, não. Fazer o bem aqui significa literalmente abandonar o orgulho. Aquele que sabe que deve abandonar o orgulho, fazer o bem para a sua alma, porque o orgulho mata. E é pecado. O pecado em relação ao orgulho está em você fazer planos como se você pudesse controlar as circunstâncias, ao invés de reconhecer que Deus está no comando e que seus planos dependem única e exclusivamente da vontade dEle. Eu não sei se você sabia, queridão e queridona, mas Spurgeon vai dizer isso no seu comentário. Deus precisa ser reconhecido nos assuntos que dizem respeito ao futuro. Por quê? Primeiro, porque existe uma vontade divina que rege todas as coisas. Não sei se você acredita nisso. Se não acredita, é problema seu, porque existe mesmo. Há uma vontade divina que rege todas as coisas. E nada acontece fora das resoluções e decretos dele. Mesmo as pequenas coisas na vida não são ignoradas pelos olhos de Deus. Até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. A posição de um junco à margem do rio é tão fixa e conhecida como a posição de um rei. Spurgeon vai dizer: a palha da mão do ceifeiro é guiada tanto quanto as estrelas em seu curso. Tudo está sob o controle de Deus. Tudo tem um lugar designado no plano de Deus. Nada acontece no fim, senão que Ele permite ou ordena. Por isso, queridão e queridona, quando você vai começar o ano dizendo, se o Senhor quiser, é o mesmo que você dizer, respira fundo, hein? Respira fundo. É o mesmo que você dizer, seja qual for o propósito que Deus tem para mim, eu creio que Ele tem poder. E eu reconheço o seu propósito supremo. E diante de tudo isso, eu me rendo e com a minha reverência mais humilde, eu digo para Ele, se o Senhor quiser. 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 Iago, dando 2 cliques, por favor, aprenda. Nem tudo em sua vida está sob seu controle. Posso até ousar em dizer que nada está sob seu controle. Tudo está no controle de Deus. Quando Ele quer, acontece. Quando Ele não quer, não acontece. Joel Bick vai dizer de que como orgulho, ou como pecado, o orgulho é singular. Porque muitos pecados nos afastam de Deus, mas o orgulho é um ataque direto contra Deus. E aí você comete a besteira de acreditar que você tem algum tipo de controle sobre a vida. Ai, meu Deus do céu, hein? Isaías 40 vai dizer, quem guiou o Espírito do Senhor ou quem foi o conselheiro que o ensinou? Com quem ele tomou o conselho
que lhe desse entendimento, lhe ensinasse o caminho do juízo, lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Tem gente que ora errado. A maioria dos crentes oram errado. Porque oram para dar informações a Deus. Você não ora para dar informação para Deus, porque Ele sabe de tudo. Você ora para se submeter à vontade de Deus. Você pode dizer amém? Outra aplicação, não seja amante do orgulho. Mate-o enquanto há tempo. Deixe o seu orgulho morrer na cruz de Jesus. Até mesmo porque é impossível ser santo e orgulhoso ao mesmo tempo. Quero terminar com uma citação do C.S. Lewis no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele disse assim: não pense que se você conhecer um homem verdadeiramente humilde, ele será o que as pessoas chamam de humilde hoje em dia. Não será nem uma pessoa submissa ou bajuladora que vive lhe dizendo que não é nada. Provavelmente o que você vai pensar dele é que se trata de um camarada animado e inteligente, que realmente se interessou pelo que você tinha a lhe dizer. Se você não simpatizar com ele, será porque sente um pouco de inveja de alguém que parece contentar-se tão facilmente com a vida. E ele não estará pensando sobre a humildade, não estará pensando em si mesmo de modo algum. E aí ele diz mais: se alguém quer adquirir a humildade, creio poder dizer-lhe qual o primeiro passo. Se segure na cadeira. É reconhecer o próprio orgulho. Aliás, é um grande passo. O mínimo que se pode dizer é que se ele não for dado, nada mais poderá ser feito. Logo, ele termina: se você acha que não é presunçoso, isso significa que você é presunçoso demais. Está na hora de você, então, se livrar deste orgulho. Está na hora de você abrir mão de todo o controle da sua vida. Nós vamos receber o ano de 2024 nessa direção. E o Iago já vai soltar em tela este hino que cantamos todo final de ano. E com a letra deste hino nós vamos entender que se o orgulho é a tentativa estúpida do homem de se colocar no lugar de Deus, é a disputar com Deus por supremacia e exaltar o coração contra Ele, cantar este hino agora, o ano findo, nunca mais veremos o ano novo. Hoje recebemos. Vê o belo dom que Deus nos dá. Isso é humilhante demais. Receber o ano não porque merecemos. Receber o ano não porque Deus tem uma dívida conosco. Ah, Deus me dá um ano porque, igual o falsário do Papai Noel, que dá presentes apenas para as crianças que foram boazinhas. Deus nos dá todo ano mais 365 dias, mesmo nós sendo tão malzinhos, porque é graça, infinita graça. A graça é o antídoto em relação ao orgulho.
Quanto mais confiante na graça você estiver, menos você será refém desse orgulho nosso de cada dia. Levante-se, queridão, queridona. Vamos cantar este hino. Vamos receber este hino. Este ano